Agora, para a gente entender desde o início como é que chega numa ferramenta como essa, é claro que assim, hoje nós estamos em 2023. Nós falarmos de uma ferramenta como o Alicate, nós estamos falando de uma ferramenta que sei lá quando surgiu isso aqui, né? Alguém em algum momento inventou uma ferramenta, né, dessa aqui. Primeira pergunta, ainda tem ferramenta manual a ser inventada ou já faz muito tempo que não inventam nada? Sempre tem, né? Sempre tem? Sempre tem. Se você tem alguma dificuldade em uma obra, você tem alguma atividade que você não consegue fazer com a ferramenta atual ou faz com dificuldade, quando a gente vê na obra, o que acontece? Muitas vezes acaba fazendo o quê? A velha inó, aquela velha gambiarra. Uhum. Por quê? Porque aquela ferramenta que a gente tem não está atendendo de forma devida para aquele usuário. Então, a pessoa precisa fazer uma ferramenta que encaixe em determinado vão, junta com outra e vai lá e faz um vídeo e fala, olha só como é que ficou legal essa ferramenta. Isso é uma oportunidade de mercado. Qual que é o volume? A gente precisa mapear. Quantas pessoas será que estão com essa dificuldade? Então, a gente já pegou até tendências de mercado, até mesmo no YouTube, por exemplo. A gente teve o cabo de lima que foi desenvolvido. A gente tem um cabo de lima que ela é uma bolinha. Por quê? Porque foi visto que, por exemplo, um usuário estava ensinando a colocar uma bola de golfe na lima, porque a lima não tinha, ela só tinha o que a gente fala da espiga, e aí ele não conseguia manusear. Então ele colocava uma bolinha de golfe para conseguir empurrar e utilizar aquela lima de forma mais que fosse mais confortável para ele. E aí foi desenvolvido isso dentro da nossa área de inovação, foi desenvolvido um que a gente chama de VOC, que é conversar com esse usuário final e entender como é que aquilo funcionava, por que era a ergonomia, e foi lançado aí um cabo de lima, que é uma bolinha, ou seja, muito mais ergonômica que uma bola de golfe, que é dura, mas você usava para fazer isso, os trabalhos manuais. Então, através de necessidades que a gente tem de mercado, e elas podem surgir de diversas formas, chegar a gente de diversas formas, ou a gente ir buscar elas, a gente consegue desenvolver produtos que realmente vão ser aplicáveis. Então, tem muita oportunidade nesse mercado ainda para desenvolver ferramenta manual. Legal, é interessante você descobrir essas necessidades, mas há até uma dúvida de qual é a frequência que aparecem essas necessidades para vocês. Assim, é um negócio esporádico ou tem sempre alguém precisando de uma coisa nova? Tem uma frequência alta, por isso que a gente tem a área de produtos e a gente também tem uma área de inovação. A gente trabalha muito em conjunto. A área de inovação, ela vai buscar coisas que a gente ainda não tem na linha, alguma coisa que seja um pouco diferente do que a gente já trabalha. E dentro de produtos, a gente busca, dentro das ferramentas que a gente já tem, se existe alguma extensão de algum produto que a gente pode modificar e fazer algo diferente. Então, a gente trabalha com isso e é o tempo todo. A gente tem também, fora do país, locais onde eles estão o tempo todo estudando sobre essa área de inovação para trazer coisas novas. A gente teve o Bolt Biter, que foi lançado há pouco tempo, e muito pessoal da área de construção, por exemplo, também do steel frame, que eles precisam tirar algum parafuso que está espanado. Putz, é muito ruim para você tirar o tempo todo aquilo ali perde produtividade, o dia a dia deles. Então, a gente tem uma ferramenta em que você encaixa, ela tem um soquete um pouco mais fechado, em que ela encaixa perfeitamente e você consegue tirar aquele parafuso totalmente espanado. Então, imagina o que isso ajuda no usuário no dia a dia, ao invés dele ficar fazendo coisas que podem ser até para a segurança dele são ruins. Então, a gente consegue resolver um problema de segurança e alguma dor que ele estava sentindo lá na ponta. Legal. E quando você enxerga uma necessidade, você desenha ali antes de você desenhar um produto, você tem que validar se de fato isso no mercado é uma necessidade ou se era uma necessidade pontual daquele caso. Como é que vocês fazem isso? Você faz uma pesquisa como? Nas obras? Como é que é? A gente tenta entender principalmente nos nossos grandes clientes. A gente não vende diretamente para o nosso usuário final. A gente recebe muita informação do nosso próprio comercial, que é quem está na ponta. Ele conversa diretamente com os nossos clientes e os nossos clientes, que são grandes varejistas, atacadistas, principalmente os atacadistas, eles trazem essa informação do cliente final. E a gente também tem o dever de casa de ir
para esses locais, conversar com o nosso usuário final, conversar com o nosso principal cliente para conseguir entender e mapear essas tendências de mercado. Mas temos também a área de inovação, que também já fica mais focada em coisas que possam surgir assim do nada, alguma tendência. Então, por exemplo, a gente fica muito atento a tendências. O que a gente tem agora? Oficinas mecânicas com os carros híbridos. Então, cada vez mais você precisa de ferramentas que são isoladas. Como que está o nosso portfólio? O que a gente pode fazer? O que a gente pode trazer de novo? Agora a gente tem muito forte na construção civil, a gente tem o steel frame. Será que a nossa ferramenta está atendendo? O que a gente tem no nosso portfólio que pode atender esse pessoal? E o que a gente pode ainda melhorar no dia a dia? Que dores eles estão enfrentando? Porque é diferente, é um mercado novo, que aqui no Brasil ainda está começando, engatinhando. E daqui a pouco vai ser um boom. Porque hoje ainda é um pouco mais caro o steel frame, mas na hora que isso começar a se igualar, começar a ficar um pouco mais barato, mais acessível, isso aí vai começar a estourar no dia a dia. Então a gente precisa estar preparado antes que isso comece a estourar.